Líder é aquela pessoa que dá o exemplo, que vai junto, que é o primeiro a começar a pôr a mão na massa para ajudar a pessoa, a galera a fazer o que tem que ser feito, né? Não é que ele vai lá e faz. Não, vamos junto que eu vou ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Vem comigo que eu vou te ajudar no que você precisa. Conte comigo. Né? Então, o que eu tento fazer nessas empresas em que a gente atua é, entendendo que tem sim a liderança muito forte, muito presente daquele fundador, via de regra, ou daquela fundadora, mesmo assim, tentar fazer com que as pessoas sintam que existe espaço, existe oportunidade e necessidade de que essas outras lideranças surjam, porque senão a empresa não cresce. Porque eu costumo dizer que quando você tem, por exemplo, uma pessoa que é muito centralizadora, a empresa cresce a capacidade que ela tem de esticar os braços. Sim. E o que a gente precisa fazer é demonstrar para essa pessoa, olha, para a tua empresa continuar crescendo, ou a gente começa a delegar um pouco, formar novos líderes. Então, eu acabo fazendo muitas vezes até quase que um coaching, uma mentoria com esse executivo ou esse proprietário de empresa para demonstrar para ele que ele precisa começar a criar sistemas de governança, de controle, de gestão, de definição de alçadas, limites, para que possam surgir outras lideranças que assumam essa responsabilidade e consigam fazer com que a empresa continue se desenvolvendo. Então, cabe a você, como profissional da empresa, estar lá disposto, falando, eu quero, eu estou aqui, eu estou tentando, eu estou me desenvolvendo, eu estou preparado para isso. Porque eu vou contar uma história muito interessante da minha passagem profissional. Era 1997. Eu trabalhava na Reuters. Eu trabalhava na Reuters e eu estava querendo sair da Reuters. Estava há 3 anos na Reuters e estava querendo sair da Reuters. Não sabia por quê, mas estava querendo sair da Reuters. E aí eu tive uma ideia. Naquela época não tinha internet como tem hoje, nem e-mail. Eu falei, puxa, por que eu não trago o Starbucks do Brasil? Aí eu, pesquisando, descobri o nome e o endereço da vice-presidente de expansão internacional do Starbucks, lá em Seattle. E mandei uma carta para ela. Carta mesmo, não tinha e-mail, mandei uma carta. Mandei a carta para a vice-presidente de expansão internacional do Starbucks, dizendo, olha, aqui é o Flávio, eu sou do Brasil, já morei nos Estados Unidos, conheço muito a cultura americana, brasileiro ama café, eu acho que Starbucks e Brasil tem tudo a ver, eu queria trazer o Starbucks para o Brasil. O que vocês acham da ideia de juntar o Brasil, que é apaixonado por café, um dos maiores produtores de café do mundo, Starbucks, uma marca tão forte, eu acho que vai ser um sucesso. E uns 2 meses depois, eu recebi uma carta na minha casa, em resposta dessa vice-presidente de expansão internacional, em que ela fala assim, Flávio, muito obrigado pela sua carta e pelo seu oferecimento, mas a nossa estratégia de expansão internacional nesse momento está focada na Ásia. Muito obrigado, mas nesse momento não temos interesse. Né? Então, não deu certo a minha tentativa. 10 anos depois, o Starbucks entrou no Brasil. E não fui eu que trouxe, foi outra pessoa que trouxe. Tem 2 lições importantes que eu tiro dessa história. Infelizmente, eu joguei fora a carta. Eu gostaria muito de ter guardado essa carta, porque hoje seria um negócio legal por ter moldurado e pendurado aqui na minha parede do meu escritório. As pessoas vão ter que acreditar na história que eu estou contando. Mas é verdade. Mas tem 2 lições importantíssimas que eu tiro dessa história. Primeiro, talvez se eu tivesse a resiliência de ter ficado insistindo ao longo desses anos todos, eu teria trazido o Starbucks para o Brasil. Segundo, na vida, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e preparado. As 3 coisas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo. Não adianta só você estar no lugar certo, na hora certa, se você não estiver preparado. Não adianta você estar preparado e no lugar certo, se não for a hora certa. As 3 coisas têm que estar... Os três fatores têm que acontecer ao mesmo tempo, que foi o que não aconteceu comigo no Starbucks. Eu estava no lugar certo, preparado, mas não era a hora certa para eles. Não adiantou nada. Quando foi a hora certa para eles, eu não estava preparado, porque eu desisti. Eu não tive a resiliência necessária. Então, essa história, para mim, ela é muito emblemática. Então, voltando agora, fazendo o gancho com o que você me perguntou sobre a liderança. As empresas estão percebendo cada vez mais, ainda mais com a sucessão e os líderes, os fundadores da empresa querendo se aposentar ou se aposentando e passando o bastão para as próximas gerações, eles percebem que eles precisam desenvolver as lideranças. Então, as pessoas que trabalham nas empresas, os profissionais, eles precisam estar no lugar certo, na hora certa e preparados.
E o preparado volta ao início da nossa conversa. Você tem que estar preparado. Não espera a empresa te preparar. Porque a empresa não vai te preparar. Ela tem outras preocupações muito mais sérias do que preparar o Joãozinho ou a Mariazinha. Você tem que ser dono da sua carreira. Esteja você preparado para ser o líder da empresa. Assuma a sua responsabilidade da sua carreira. Porque aí sim, você estando preparado, aí depende da empresa estar no lugar certo na hora certa. Estando no lugar certo, estando na hora certa, você vai conseguir chegar lá.